Mas eu não disse. Mas de onde é que sabe? Tentando espantar o final de semana vem uma pra cá, a mais velha, a outra pra cá, vai ficar com 2 semanas. Claro, São Paulo. Vamos ao Belo. Vamos ao Belo.
Tudo bem?
pelas comemorações do 50º aniversário do Hospital das Clínicas, estamos promovendo esta mesa redonda com o propósito de relembrar a história do HC. Este evento pretende abordar o início da história do Hospital das Clínicas, os principais fatos ocorridos nesses anos e a visão atual do hospital a partir da opinião dos primeiros diretores da Faculdade de Medicina, dos primeiros superintendentes do HC e dos primeiros funcionários contratados. E como profissionais que acompanharam todo esse período, a superintendência do hospital teve o prazer de convidá-los para este evento, que será mediado pelo atual superintendente do hospital, professor adjunto André Luiz Balbi, e pelo professor adjunto Pascoal Barretti, atual diretor da Faculdade de Medicina. Neste momento, convidamos os participantes para tomar lugar à mesa. Primeira, Aparecida de Fátima Lopes Andrini. A enfermeira Aparecida Andrini chegou em Botucatu em 1989 e atuou como supervisora técnica de enfermagem. Ela foi também representante técnico administrativo junto ao Conselho Deliberativo do Hospital e se aposentou em 2015. Professora Diná Lopes de Almeida. Professora Diná é nefrologista e professora emérita da Faculdade de Medicina. Chegou em Botucatu em 1966 e exerceu várias funções administrativas, como a chefia da disciplina de nefrologia e, posteriormente, foi diretora da Faculdade de Medicina de Botucatu. Aposentou-se em 93, porém continuou participando de algumas reuniões da especialidade até 2006, quando se aposentou definitivamente. Professor Éder Treva, professor emérito da Faculdade de Medicina de Botucatu. Dr. Éder é cardiologista e graduou-se em Medicina pela Universidade de São Paulo em 1964. Chegou em Botucatu em 1967 e aposentou-se em 2015. Foi diretor do Hospital das Clínicas, idealizou e coordena há mais de 5 anos o grupo de voluntários Sempre Viva, que atua em frentes de apoio moral e emocional às pessoas internadas no HC. Professor Joel Spadano. Professor emérito da Faculdade de Medicina, foi um dos 4 botucatuenses que ingressaram na primeira turma da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu em 1963. Professor titular da Faculdade de Medicina, foi ainda chefe do Departamento de Clínica Médica por 2 mandatos, diretor da Faculdade de Medicina e prefeito da cidade. Aposentou-se em 2009. Professor José Carlos Souza Trindade. Professor emérito da Faculdade de Medicina de Botucatu, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 1961. Chegou em Botucatu em 1965, professor titular do Departamento de Urologia, foi diretor da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, diretor da Faculdade de Medicina e reitor da Unesp. Aposentou-se em 2006. Senhor José Quintino de Paiva. Chegou em Botucatu em 1968. Atuou como farmacêutico aqui no hospital até 85 e como diretor técnico da Divisão Técnica Auxiliar do hospital até 1998, ano em que se aposentou. Professora Mariusa. Professora Mariusa Vieira, professora emérita da Faculdade de Medicina, chegou em Botucatu em 1964. Graduou-se pela Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu em 1969. Doutora Mariusa é professora titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina, foi superintendente do Hospital das Clínicas e diretora da Faculdade de Medicina.
Na reitoria, atuou como pró-reitora de pós-graduação e vice-reitora. Aposentou-se em 2015. Senhor Rubens de Paiva. Rubens de Almeida, desculpe. Além como é conhecido, atuando desde 1968, é o mais antigo funcionário em atividade. É diretor administrativo das Casas de Apoio, unidade de acolhimento de pacientes do HC e seus acompanhantes. Professor Sidney Lastoria. Chegou em Botucatu em 1963, graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu em 1969, doutorado em Bases Gerais da Cirurgia, com especialização em cirurgia vascular. Foi diretor do Hospital das Clínicas e aposentou-se em 2003. Atualmente é superintendente administrativo da FAMESP. E como moderadores, vamos chamar o professor adjunto Pascoal Barretti, diretor da Faculdade de Medicina. E o professor adjunto André Luiz Balbi, superintendente do Hospital das Clínicas. Boa tarde a todos. Acho que é uma satisfação, uma honra muito grande, né, estar aqui nessa mesa. Queria agradecer a presença de todos, né, que prestigiam essa solenidade em alusão ao 50º aniversário do nosso Hospital das Clínicas. Eu acho que é inútil falar do Hospital das Clínicas, né? É muito mais interessante falar da sua história. O Hospital das Clínicas hoje é um hospital de referência, né, nacional e estadual, em alta complexidade, tem apresentado um ritmo de crescimento muito grande, assumindo cada vez mais um papel fundamental na atenção médica regional, estadual e nacional. A data de hoje fala por si só, né, da sua importância, e queria cumprimentar a Superintendência do Hospital das Clínicas, né, e o Conselho do Hospital pela iniciativa de fazer esse evento, trazendo pessoal pioneiro, né, mas ao mesmo tempo atuante, ainda bastante jovem, né, para contar algumas histórias que ocorreram nesses poucos anos vividos do Hospital das Clínicas. Quero, neste momento, passar a palavra para o nosso superintendente, o professor André Balbi, para dar sequência à nossa comemoração de hoje à tarde. Nós estamos nervosos, por isso, gente. Primeira vez que faz um evento assim. Eu queria inicialmente agradecer a todos pela presença. Eu achei que fosse ter bastante gente, tem mais do que a gente imagina. E acho que essa mesa que a gente fez hoje é um marco no sentido da gente lembrar o passado sem esquecer do presente. Então, agradeço muitas pessoas que estão aqui presentes, que aceitaram de pronto, né, quando a gente convidou. Né? São pessoas que significam muito para o HC, para a história do HC, e é uma honra tê-los aqui mesmo. Né? A ideia da gente teve foi fazer um evento bem informal. A gente se vê aqui em cima muitas vezes seguindo o protocolo formal, e a ideia é trazê-los aqui para vocês contarem histórias e a gente fazer algumas perguntas, mas também interagir com a plateia, tá? com o pessoal que está aqui, alguns que nós fizemos questão de convidá-los para estarem aqui presentes. É um evento que não tem nenhuma regra, tá? A gente vai falar o que a gente quiser falar, né, Pascoal? Tá? Vocês se à vontade para falar o que vocês quiserem. Nós estamos em casa, essa aqui é a casa de vocês, como sempre foi, né? E acho que hoje o evento, a gente programou um evento bem assim, bem pensando mesmo em valorizar as pessoas que iniciaram o HC e que possibilidade que o HC tivesse hoje o que é hoje, tá? Assim, é muito importante a gente pensar, olhar o futuro, né? Pensando no passado, né? Então, talvez o espelho nosso do futuro seja o passado, feito por pessoas tão importantes como estão aqui, que
por acaso estão aqui, mas podem também ser qualquer pessoa aqui da plateia, nossas pessoas que a gente acabou chamando também para participar. Então, qual que é a ideia? Eu vou pedir para o senhor João Carlos Figueroa fazer na verdade, um breve apanhado do que era Botucatu em 60, 63 mais ou menos, quando iniciou a FCNBB, e depois com o início das atividades do AHC. A partir daí a gente vai então abrir discussão, perguntas para a mesa, né, com a interação da plateia. Então, João Carlos Figueroa é um historiador aqui de Botucatu, pesquisador, nasceu aqui em Botucatu, ex-presidente do Centro e autor do livro Boca do Sertão. Ele é especialista na história aqui de Botucatu nesses anos todos. Então, por favor, Sr. João. Alô. Boa tarde a todos. Boa tarde, mesa. Quero que a mesa saiba que estou me sentindo entre amigos. Alguns amigos muito próximos, outros amigos um pouco mais distantes, mas amigos. Agradeço ao professor Paulo o convite que me fez. E quero dizer que para uma cidade que ainda tem dificuldade de consolidar um núcleo de memória, esta cerimônia se reveste da maior importância para mim e para Botucatu. Eu sei que a Faculdade de Medicina já constituiu um centro de memória, parabéns. A universidade é uma trincheira de luta pela memória no Brasil e no estado de São Paulo inteiro. As universidades, os núcleos universitários regionais, eles aglutinam a memória da região e até de fora da região, coisa que o Estado não conseguiu ainda fazer, com a criação de núcleos regionais de memória ativos. Então, muito obrigado. Bom, por onde começar? Eu vivi um pouco dessa história, porque eu era muito menino e arquivava os jornais da cidade na empresa em que eu trabalhava, a Rádio Emissora de Botucatu e Correio de Botucatu. Então, eu acompanhei muito perto a luta pela aprovação do projeto de criação da Faculdade de Medicina em Botucatu, que era o primeiro desejo. A cidade não tinha muita noção do que, nem poderia, do que iria se transformar nesse núcleo de escolas médicas e de nível superior. Mas ela sabia que queria. Não desejava muito o objetivo da excelência médica ou da disponibilização de serviços, que ela tinha o Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Beneficência Sorocabana, que era dedicado à cidade toda, apesar do nome. Mas ela tinha uma ideia, que era viabilizar a solução dos problemas estruturais de si própria. Vocês todos sabem, a cidade teve um tropeço muito grande com o café. As fazendas se esvaziaram, os negócios na cidade acabaram, né, os grandes armazéns que vendiam tudo. E a cidade não encontrou uma saída. Tentou com algodão, tentou com amendoim e acabou ficando com a criação de bois, com a pecuária, que durou mais de 60 anos. Mas era pouco. E todos sabiam que era pouco. Eis que surge a ideia de criar uma faculdade de medicina, numa cidade também é bom que se diga, que tinha tentado o núcleo de escolas médicas, de escola superior, no ano de 1928. 28, 29 e 30 funcionou em Botucatu um instituto municipal dedicado à farmácia e odontologia, que não foi homologado pela Revolução de 30. Ela que veio para a modernização do Brasil, substituindo a República Velha pela Segunda República. Não conseguiu. E esse trauma ficou por mais de 30 anos. Então, quando surge em Botucatu, um jornalista ousado, o caso do Zé Farol, com uma ideia na década de 50, para a utilização daquele prédio distante mais de 55 quilômetros da cidade, já sendo deteriorado pelo tempo. Quando ele surge com uma proposta, ele foi encarado não havia muita crença na possibilidade, mas havia esperança, entre a esperança e a descrença. E ele venceu pela propaganda. Todos sabem também que esse prédio antigo, o tradicional,
surgiu como um sanatório para a tuberculose, todos sabem. O Estado brasileiro, como em todas as épocas de doenças, ele ainda não tinha dado uma solução na primeira metade do século XX. E quando então resolve construir um imóvel grande para abrigar um sanatório, ele atrasa-se demais em outros lugares, acabou imperando e o prédio ficou disponível. Eu me lembro bem de uma matéria, de um filme feito aqui pela Faculdade de Medicina, que o Dr. Montenegro